considero que ele é um anjo, assim, na minha vida. Eu vivo mais por ele, eu vivo muito por ele, assim, ele é o meu amor incondicional. Eu me chamo Maria Bethânia Mendonça da Silva, tenho 48 anos, sou mãe de Ana Beatriz Mendonça da Silva, autista. Eu sou Ana Paula, tenho 37 anos, sou mãe do Anthony. Ele tem 10 anos, está dentro do espectro autista. Ele é do nível 1 para o nível 2. Meu nome é Vera Gouveia, sou mãe de Rian Vinícius, tenho 41 anos. Rian tem 5 anos, né, Rian? Olá, eu sou a Zana Carneiro, eu sou mãe de Eduardo. Eduardo, ele foi diagnosticado com autismo severo, bem cedo, com 1 ano e 8 meses. O autismo entrou na minha casa ela era muito pequenininha, eu não sabia, né? Por ela ser criança, eu pensava que ela era um pouco de gênio dela, né? Mas foi através da creche que ela vivia na creche, que foi descoberta, a psicóloga de lá. Com 2 anos ele não falava, né? Na verdade houve uma regressão com 1 ano e meio, ele parou de falar, parou de dar tchau, algumas habilidades ele foi perdendo e aí a gente procurou um pediatra, aliás, com 1 ano e meio, e o pediatra falou que ele era uma criança ativa e descartou, né, qualquer risco de autismo nele, e aí a gente se confortou no que ele tinha falado, mas antes dos 3 anos a gente foi no neuropediatra e aí foi confirmado, né, que ele tinha autismo. Assim, de início veio, como é que se diz? A escola veio me chamar a atenção, né? E querendo ou não, assim também, a minha observação com ele em casa, no desenvolvimento dele, até mesmo não na fala, nos primeiros passos, que Rian demorou a andar. Rian, ele veio dar os primeiros passos mesmo, ele tinha 1 ano e 6 meses. Aí isso já meio que me chamou um pouco a atenção. Então, quando meu filho era ainda bem pequeno, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, ele iniciou as primeiras palavras, me chamava de mamãe, chamava papai. Mas eu sentia que ele não dava tchau. Eu sentia que ele não curtia os parquinhos nas pracinhas, os shopping. Eu sentia muita dificuldade e achava ele muito diferente, porque eu também já tinha um primeiro filho, né? Ele é meu segundo filho, e ele não brincava de forma que eu achava a forma adequada, né? A forma adequada do brincar. Então, assim, ele tinha muitas dificuldades para dormir. Ele, em certos horários, ele tinha um horário para chorar, que ele chorava. E ele foi diminuindo também a fala que ele já tinha de mamãe e papai, ele foi parando de falar. E assim, eu sentia muita dificuldade quando eu descia para brincar no parquinho, que ele só queria os brinquedos das crianças, ele não tinha interesse nas outras crianças, o interesse dele era nos brinquedos. Ele sempre queria pegar os brinquedos e ele não tinha aquela consciência de que o brinquedo não era dele, ele não tinha aquela interação com as outras crianças, ele queria sempre a mesma mamadeira, mas eu não tinha ideia do que seria isso, né? Porque há 18 anos não se falava muito em autismo, então eu tinha apenas 27 anos na época, eu estava ainda vivendo a maternidade, estava curtindo meu filho ainda bebê e achando que estava tudo bem. Então o processo foi longo, porque ela batia nos colegas, as mães vinham para cima de mim, achava que era eu que ensinava ela a ser agressiva, mas só que não era. Enquanto isso, a psicóloga estava avaliando ela sem me comunicar, né? Estudando ela, né? O comportamento dela.
Então ela não falava, ela só remungava. Era um negócio assim, que nem assim, querendo falar, mas não saía. A questão da aceitação foi difícil, né? Porque na verdade nenhuma mãe ela tá preparada para ter um filho especial. A gente idealiza o filho, então assim, é bem difícil no início, né? A aceitação. A gente não sabia o que era autismo, né? Não tinha noção do que era autismo, então foi bem difícil. Na verdade, nenhuma mãe está preparada. Eu não pensava que esse diagnóstico ia chegar para nossas vidas, assim, porque é um diagnóstico que muda a família toda. Ela muda toda a rotina, tudo que você pensou que ia fazer na vida, você tem que parar e repensar. Ninguém, só que aceitou só foi eu mesmo. Eu demorou um pouquinho, eu ainda passei pelo psicólogo, porque eu mesmo queria aceitar, né? Porque na verdade a sociedade ela é um pouco cruel, né? Então assim, existe muito essa questão do preconceito, muita gente não sabe. Mais informação, menos preconceito. Isso mesmo, quanto mais informações as pessoas tiverem sobre o autismo, menos preconceito. Então as pessoas elas não têm muita informação do que é o autismo, né? E muitas vezes julgam a criança, julgam algum comportamento da criança. Então não só isso, né? Mas vários outros tipos de preconceito. Então, assim, a gente enfrenta bastante preconceito ainda hoje em dia, né? Já passei por certas situações bem constrangedoras, assim, de eu estar num canto assim, por conta do comportamento dele, porque tem dia que ele tá tranquilo, tem dia que ele tá mais agitado. De imediato a pessoa chega assim pra mim e fala bem assim, ele é autista. E às vezes fica até sem jeito até de dar a resposta para aquela pessoa, né? E às vezes a pessoa vem tão indelicadamente assim, perguntar essas coisas do tipo, né? A pior coisa que tem é você olhar. O olhar machuca, não precisa nem dizer, olha, aquele menino ali, aquela criança ali é diferente. Só o olhar assim, aquele olhar de tadinho, bichinho. Isso é o que arrasa uma mãe. É melhor você chegar e dizer, olha, teu filho ele é assim, Ah, rapaz, melhor. Você tem como se falar, olha, meu filho ele é assim, mas ele vai se desenvolver, do que olhar, aquele olhar assim, e a pessoa sem poder se expressar, né, para aquela pessoa, porque a gente perde o chão. Porque a gente que é mãe, de certa forma, a gente não gosta que as pessoas fiquem olhando quando os filhos da gente gritam. A gente não gosta, a gente tem dificuldades, mas a gente não gosta que as pessoas sintam aquele sentimento de pena por a gente. Porque a gente tem as dificuldades, mas a gente também tem a resiliência. A gente tem um amor que supera, a gente tem um amor que faz a diferença na vida dos filhos da gente. Então a gente aceita eles como eles são e a gente não aceita que as pessoas olhem para eles diferente. Então é uma dificuldade que eu acredito que não vai ser sanada ou que isso vai passar. Porque as pessoas, nem todo mundo convive com autismo. E as pessoas costumam ser preconceituosas com tudo que é diferente, com tudo que eles consideram diferente. Quando ele começou a estudar, ele tinha 3 anos e aí numa reunião na escola, um pai falou que a filha dele ia prejudicar, aliás, Anthony ia prejudicar a filha dele, porque Anthony estava incluído em sala de aula, né? Ele tinha 3 aninhos e ele tinha começado a estudar, era no início do ano e foi bem difícil escutar isso, sabe? Foi uma das situações mais difíceis. O que essa princesa aqui pra mim é tudo, é minha vida. Por ela, se alguém vier fazer um mal contra ela, eu tomo a frente. Porque ela é tudo. Ela é meu diamante. Deus me deu esse diamante e o que eu peço é que Deus me dê muita saúde para lutar, sabe? Por ela. Que é minha vida, é minha razão, é tudo. Nossa, aí chega no ponto fraco. Eu sei que eu amo ele mais do que eu. Eu vivo mais por ele, eu vivo muito por ele. Assim, ele é o meu amor incondicional, né? Tipo, é difícil falar dele sem emoção, porque ele fez
ele me transformou numa mulher diferente. Eu sou uma pessoa muito diferente hoje. Eu sou uma pessoa que, quando eu abraço uma pessoa hoje, é diferente do passado, sem essas dificuldades. Então, assim, o meu filho, eu considero que ele é um anjo, assim, na minha vida. Meu filho é tudo. Assim, ele é minha vida, né? A pessoa mais importante da minha vida é o meu filho. Acima de tudo, ele é um cara de muita sorte, porque ele tem uma família que aceitou o autismo dele desde o primeiro dia. E aceitar o autismo não é fácil, mas é preciso, né? Porque se eu não tivesse aceitado que ele tinha uma condição, que ele tinha uma necessidade especial, que ele precisava de uma escola especializada para que ele aprendesse e lutar por isso, mostrar para o poder público, o meu filho não seria o que ele é hoje. Apesar dele ter sido diagnosticado com autismo severo, com um prognóstico de que não ia falar, de que iria viver em casa sem nenhuma habilidade, e ele hoje é alfabetizado, escreve inglês como se fosse americano. Ele é muito feliz porque ele sabe que tem uma família, ele sabe que tudo que a gente pode fazer por ele a gente faz. Então, assim, eu posso agradecer muito a Deus por ter me dado ele como filho.